Já estamos de volta com o Hora Geral nesta segunda-feira, hoje, dia 3 de fevereiro. E vou conversar agora com meu amigo Edinho. É o Edson Rocha. Eu sempre chamo de Edinho. Na hora que eu saber o nome completo é meio difícil. Meu amigo Edson Rocha é o presidente da Cetilofimesp, que é um sindicato enorme. Eu queria que você explicasse o que significa Cetilofimesp. Sindicato das Empresas de Transporte, Locação e Fretamento do Estado de São Paulo. Quer dizer, atua em todos os municípios, todo o Estado de São Paulo? São Paulo, isso. São quantas pessoas fazem parte desse sindicato, aproximadamente, Edinho? Hoje são 500 empresas e o número dessas empresas dentro do Estado de São Paulo é mais de 8.000 empresas. É um número bem expressivo, acentuado. O governo não tinha essa posição com o surgimento desse sindicato. Ficou sabendo que que existimos, o que a gente faz, que nem o serviço que a gente faz de mais de 20 anos, o governo sabia que como é que a gente atuava. Quando abriu esse sindicato veio e o pessoal começou a comentar entre governo, a parte política do negócio, do serviço, do trabalho, dizendo que nós éramos sindicatos de lotação. E não somos sindicatos de lotação. São empresas que trabalham com turístico e executivo, transporte executivo. A empresa de lotação que você está falando, aqui nós temos em São Vicente a lotação. Isso. Que é feita através do popularmente chamado van, que nem existe van. Isso. Né? O nome é micro-ônibus. É micro-ônibus. Acho que acabou se popularizando pelo tipo de transporte que é feito em São Vicente de lotação. Não só em São Vicente, nós temos em Aparecida, nós temos em outras cidades do estado. Na realidade, a lotação, eu não sou contra o pessoal da lotação. Não, a gente não está criticando. Eu estou ali para apoiar eles, também para ajudar. Só que o meu sindicato é um sindicato de empresa. O pessoal de lotação é autônomo, entende? Então tá aí, já começa a diferença aí. Se você é autônomo, não pode entrar, você tem que ser empresa para poder entrar no meu sindicato. E o autônomo, em lotação especificamente, ele atua dentro do município? Dentro do município. Já o motorista sindicalizado da Cetilofimesp, ele tem permissão para entrar em todos os municípios do estado? Isso, no porque estado existem inteiro. Várias autorizações, da MTU, da Artesp. Ministério do Turismo, até o da Saúde também, que você deve estar vendo alguns veículos subindo para São Paulo com pacientes, e agora que eu até acho ousado isso, eles colocam um sinal de cruz no veículo para subir, que não é necessário, né? Porque aquilo ali não é uma ambulância, aquilo é um veículo de passageiro. Tá? Isso é uma coisa que a gente precisa depois estar conversando. Regulamentar, por quê? A gente está trabalhando com o pessoal, aí esse serviço é doado pelas prefeituras para os munícipes, então como aqui não tem o tratamento aqui na região, leva-se o pessoal para São Paulo. Esse pessoal que faz esse trabalho, para se garantir, para não ser uma outra coisa que eu vou te conversar lá na frente, para não ter problema com a Artesp, o que eles fazem? Ele fantasia o veículo como se fosse um veículo de uma ambulância, tá? E não há necessidade disso. Agora, a Artesp, pelo que eu sei, ela não tem um número significativo de fiscais para poder coibir esses abusos, como você citou. Não, correto. Porque eu observo, eu tenho informações, inclusive, de pessoas que já se utilizaram de serviços ligados aos seus sindicatos e falaram o melhor possível. Então, não só do atendimento, se não me engano, os passageiros também têm seguros. Tem que ter seguro, né? Para entrar no sindicato, ser uma empresa sindicalizada, ela tem que ter o seguro do passageiro, tá? Que é a coisa que a gente mais preza dentro do sindicato. Se não é eles, a gente não estaria aí fazendo esse trabalho. Então, é uma das coisas que a gente quer e está passando isso para as autoridades. Você vê, essas autoridades que eu digo, tanto a MTU como a Artesp, que nos regulamenta, elas têm duas leis para nós. Uma não permite que a gente rode para fora da região metropolitana. A outra permite que a gente rode para fora da região metropolitana. Essa que permite é a MTU, aquela que não permite é a Artesp. Tá? Então, é isso que esse sindicato hoje surgiu para tentar unificar isso tudo,
A gente não precisa se esconder para trabalhar. De forma alguma, pelo contrário. Tá? É um trabalho honesto. Nós estamos ajudando a população, ajudando as prefeituras. É um trabalho que a população necessita, é um trabalho de confiança. Você tem aquilo que o pessoal do Guarujá, tive uma reunião com o secretário lá. Ele falou, Edinho, eu tenho um grande problema aqui com essas vans que vêm do estado inteiro aqui para o Guarujá. Eu falei, não é só no Guarujá, nós também temos esse problema em Santos. E o que a gente pode fazer? Eu falei, o que a gente pode fazer é isso que o sindicato já vem fazendo, se responsabilizando pelas empresas que são associadas. Aquelas que são associadas. Nossa, você tem uma origem. Isso seria identificado através do quê? De um selo? Isso. No para-brisa? No para-brisa, sabe? Que a gente tem, todos nós temos um selo escrito sindicalizado, aí o logo do sindicato embaixo, o CET-LOFEMESP. E a carteirinha também. Isso é importante, Edinho, sabe por quê? As pessoas, elas quando pedem um serviço, elas querem um serviço profissional, porque elas estão pagando, né? O pior de tudo é, de repente, você pagar por um serviço, um motorista não dá um bom atendimento e você colocar em risco toda a sua família. Eu acredito que o seu sindicato tem essa preocupação. Tem essa atitude nossa, porque é aquela atitude empresarial. Tá? A gente olha num contexto, não é só do assegurado, sim do passageiro, a gente tem que cuidar dele. Agora, um outro aspecto, eu cheguei a comentar algumas vezes aqui, manchetes dos jornais locais, mostrando as pessoas chegando de um cruzeiro no terminal de passageiro aqui do Concais e com as suas bagagens atravessando a linha férrea, aquele cheiro, ou seja, pessoas até deficientes. E tinha uma discussão lá atrás que eu acredito que tenha sido resolvido com relação a uma certa proibição por parte do terminal para que alguns micro-ônibus pudessem entrar. Isso já foi afinado, isso já foi resolvido entre terminal, Polícia Marítima e a CET-LOFEMESP? Olha, eu vou falar de uma pessoa que muito me ajudou, que está aqui do meu lado. Se não fosse você, a gente não chegaria aonde a gente chegou hoje. Mas houve a necessidade de juntar todos à mesa? A gente precisou juntar a prefeitura em si, que a prefeitura dizia sempre que isso não era problema dela, isso era problema do Concais. E a prefeitura aí seria CET e Secretaria de Turismo. Isso. E a gente sempre falando, não é isso. A Prefeitura de Santos tem a responsabilidade. Ela tem que dar o apoio. E você viu junto comigo que você foi um desses guerreiros que foi lá, bateu, conversou, perdeu tempo junto comigo. Era um cartão postal feio para a cidade de Santos. Muito feio, muito feio. E não é só isso. Da maneira que nós estamos deixando de lado, nós estamos deixando de trazer divisa para dentro da nossa cidade. Esse pessoal movimenta o comércio, sabe? Esse pessoal, ele gosta de Santos, ele gosta das outras praias encostadas aqui, Guarujá, e tudo tem um ponto. E o Concais hoje, querendo ou não, é o nosso cartão de visita. E a prefeitura hoje está vendo esse valor. Tanto é um cartão de visita que eu fico imaginando a chegada de um navio de cruzeiro com 2.500, 3.000 pessoas. Será que tem condição de atender a todos? Lógico, alguns familiares acabam indo buscar, outros têm condição própria. E aqueles que ficam esperando, de repente, um transporte, ficam esperando uma condução totalmente com infraestrutura para que ele retorne à sua cidade. Eu acho que é aí que entra a CET-LOFEMESP. Não, e é isso que a gente faz, de orientação, de estar explicando, pedindo para o pessoal. O pessoal, quando vem para Santos, para o Concais, vem cheio de dúvidas. Onde vai deixar o carro? Como é que faz para deixar a bagagem? Eles não conhecem. Aquele que já está acostumado é uma coisa, mas aquele passageiro de primeira viagem, ele não sabe. Então aí é onde é que a gente entra, instruindo, falando com com os empresários, dizendo, olha, vocês chegam no porto, vão direto, é assim que tem que ser feito, sabe? Essas dúvidas todas a gente mata lá no sindicato. Agora, e com relação à Copa, Edinho, já tem algum esquema montado? Temos uma equipe dentro do sindicato, tá? Que já está se preparando para esse turista que vai vir aí. Nós estamos acompanhando algumas mudanças do Estado, junto com o Ministério do Turismo também, que estão mudando também alguns jogos. O nosso pessoal de imprensa está todo dia examinando, porque você sabe, todo dia tem uma novidade referente a leis, e todo dia aparece uma coisa nova e está todo mundo acompanhando aquilo até chegar da Copa. Eu acredito
que do jeito que a gente está levando, o governo deve abrir exceção, que a gente não tem transporte. O governo que você fala, o governo estadual? Estadual. O governo estadual ele deve abrir agora algumas exceções. Por quê? Você sabe que a gente hoje não é autossuficiente em nada. Nem em avião, nem em navio, nem em nada. E nosso pessoal vai complementar isso. É o que vai levar o pessoal para ir ver os jogos no estádio, é o que vai levar os repórteres para cima e para baixo. E olha, eu recentemente, Edinho, tive um casamento de um parente e nós estávamos em 8. Eu estava até pensando assim, olha, vamos para o seguinte, você vai num carro, você sabe, eu estava conversando com meu cunhado, e eu vou seguindo. Eu falei, sabe de uma coisa? Vamos alugar um micro-ônibus, né? E foi a melhor coisa. A gente acabou rateando, levou, não tivemos preocupação. Eu não gosto de beber, mas ele acabou bebendo um pouquinho, veio dormindo, sem nenhum tipo de preocupação. Ou seja, estou dando um exemplo do que o fretamento, o micro-ônibus, por exemplo, que é outro assunto, o fretamento, o micro-ônibus, ele pode oferecer em termos de segurança e de serviço. Não é só no transporte de turismo, qualquer tipo de transporte que voam pessoas. É o que eu falo lá dentro. Além disso, a gente faz aquilo, né? Aproxima a família, Exato. Aproxima os amigos, como está todo mundo junto. É gostoso, porque é aquilo que você vai para um teatro, para uma festa, você vai tranquilo. Não se preocupa com estacionamento, não se preocupa com hora. Nada, você tem ali um motorista particular seu. Porque ele vai, você faz o evento à vontade, ele está ali te esperando, depois ele te pega e te leva para casa. Exato. Então esse é o diferencial. Edinho, nosso. Tem pergunta chegando no 3041-6777. O Paulo Lopes, de Vicente de Carvalho. Sou proprietário, deixa eu ver a pergunta aqui. Ele é proprietário de um micro-ônibus, né? E ele faz a seguinte indagação. Eu tenho um micro-ônibus e como faço para me filiar ao CETLOFMESP? É ligar, passar... Tem alguma sede aqui em Santos? Temos, nós temos aqui em Sorocaba. Tá. Sorocaba, para atender como está, a gente diz no meio do estado, ela representa todo o pessoal do interior lá. E nós aqui do litoral. E a sede fica aqui em Santos? Fica aqui em Santos. Nós fundamos, foram 10 empresas que fundaram esse sindicato. Esse sindicato é muito novo, ele só tem 3 anos. E já para 3 anos nós estamos fazendo muita coisa. E o que mais nos interessa é isso. O que a gente mais prega dentro desse sindicato é a união. Não importa. Sendo empresa, a gente tem tudo aquilo para você estar dentro, a gente está te orientando. Lá nós temos o corpo jurídico, nós temos também o nosso pessoal que vai te ajudar, que é a parte contábil do negócio, porque você ser um empresário, você tem que saber o que é, tem que estar junto com a contabilidade da sua empresa. E o telefone do sindicato é 13 30 29 29 28. 30 29 29 28. É um número fácil. 30 29 29 28. Esse é o telefone da CETLOFMESP para que você possa ser um sócio, né, desse sindicato tão importante que vem colaborando com o crescimento do nosso estado de São Paulo. Eu digo crescimento porque vocês acabam também atendendo de uma forma diferencial do que um ônibus. Tudo bem, eu vou numa rodoviária, eu compro uma passagem, espero um determinado horário. Só que o ônibus, ele vai me deixar na rodoviária. A van, o micro-ônibus, não, ele vai me pegar na minha casa, ele vai me levar ao meu destino, ele fica à minha disposição, e depois eu retorno. Algum outro serviço a CETLOFMESP está preparando para atender durante esse ano, Edinho? Turismo, o City Tour. Nós estamos tentando se especializar, que nós vamos fazer esse trabalho, que nós estivemos sentados conversando com o secretário de Turismo, você sabe disso. Luiz Dias Guimarães. Isso. Um grande parceiro, vamos se falar nisso. O empenho dele também nos ajudou bastante, sim, né, Douglas? Então, o que a gente precisa? Que o pessoal comece a se profissionalizar no City Tour. Nós temos coisas aqui que é esquecido até pelas próprias prefeituras. Tem esse projeto da Secretaria de Turismo, que é o Rota São Paulo, se não me engano, mas eu achei o ônibus muito grande. Aquilo que a gente foge, aquilo que as prefeituras fogem, é isso que eu quero falar. As prefeituras fogem, criaram uma taxa para turismo de um dia. Qualquer prefeitura, seu município litorâneo não quer esse turismo de um dia, porque nós não temos banheiro suficiente, nós não temos... Infraestrutura para essa infraestrutura, então,
esse Roda São Paulo vai de encontro a tudo isso. Você entende o que eu quero falar? Isso aí é que as prefeituras brigam e o Estado está lançando para fazer. Então o pessoal paga R$10 lá, ou 10 ou 12, desculpem, o valor não é, mas é uma coisa assim, é um valor acessível para o pessoal conhecer a praia. Não sou contra isso, gente. Mas vai de encontro que as prefeituras, agora oficial pelo Estado. Agora, Edinho, o que você falou é altamente importante. Aqui eu sou um crítico e muitas vezes as pessoas veem assim como um chato. Eu não estou muito preocupado com o que as pessoas pensam, porque eu estou preocupado com a minha região. Quer um exemplo? Você tem o Rota São Paulo, ideia belíssima. Vamos supor que você está com a sua família lá esperando para embarcar lá no Rota São Paulo. Vamos supor que você está ali na ponta da praia ou você está no Gonzaga. Você está lá com a sua família esperando, chegando o ônibus. Aí o seu filho de 10 anos, 13 anos, pai, quero ir no banheiro. Não vai ter banheiro. Ou ele vai ter que ir próximo de um banheiro num quiosque, ou de repente ele vai atravessar a rua para ir num bar e usar o banheiro. Ou seja, o Rota São Paulo, ele é um projeto que, de fato, a ideia é boa, mas não existe infraestrutura. Eu me lembro como se fosse ontem, Edinho, quando foi criada a Secretaria Especial de Portos, que na época era então Pedro Brito. A primeira vez que ele chegou aqui no Porto para se apresentar e conhecer o Porto, ele falou com um grupo de trabalhadores portuários: o que vocês acham mais importante? Não temos banheiro, nem o vestiário para a gente trabalhar. Olha que coisa pequena essa reivindicação para o tamanho do Porto de Santos. Então, é aí que às vezes o Estado, o município e até o governo federal falham com o cidadão. De não pensar, no mínimo, que é uma infraestrutura. Não vai tão longe. Eu estava conversando com meu amigo Guerrinha, do Sinditax. Os taxistas, eles estão pedindo há anos, de repente, não sei se um banheiro químico, um banheiro de alvenaria, naqueles principais pontos de táxi, para que eles possam usar um banheiro. É um mínimo, é uma questão de higiene. Porque às vezes eles param num ponto, tem um ponto, tem uma padaria, e falam: tio, posso ir ao banheiro? Taxista. Aí o dono: não vai consumir, não vai usar banheiro. Isso acontece, entendeu? E isso nós estamos falando de uma cidade turística, que é a cidade de Santos. Esse diálogo do Cetrofimesp existe junto com os governos estadual e federal? Existe. Seja Embratur e Secretaria de Turismo? Existe. A gente sempre envolve esses pontos críticos, tá? Que é para nós, porque, veja o que eu vou te dizer, tem muita gente que vem do interior que quer conhecer o cais. Nós estamos falando do táxi. Mas se você olhar e andar pela perimetral todinha do cais, aonde tem banheiro para esses motoristas? Não tem. Não tem, você não vê um ponto para eles irem, até para comer. Você vê carros de tudo quanto é lado vendendo sanduíche, comida. E não tem um lugar para os caras poderem fazer a necessidade. Você acha que ele vai se largar uma fila de 48 horas de espera para fazer em alguma residência, largar o caminhão dele? Não, de jeito nenhum. Ele vai fazer ali. Está sujando a nossa cidade, cara. Agora, em cima disso, voltando ao turismo, seria importante que projetos nesse sentido pudessem estar sendo implementados. Ou seja, o turista, ele chega uns 2 dias antes, ele faz um city tour, ele se hospeda aqui, ele conhece a região, depois ele embarca. Correto. E depois, quando ele retorna, de duas uma, ou ele pernoita, fica mais alguns dias, ou ele pelo menos retorna para a sua cidade de origem, mas conheceu a região, né? Sabe o que pode contar aqui, que pode voltar de novo e sabe o que já tem na cidade para oferecer. Hoje, o que a gente tem para oferecer? A cidade a não ser praia. E praia, em alguns lugares, você tem que pagar para usar a cadeirinha. Tá aí um negócio que eu tenho... Isso no Guarujá também tem acontecido. Tinha, foi até proibido colocar. Então, eu sou morador de lá. E eu acho o seguinte, de tomar conta do espaço, eu também acho contra isso. Os quiosques não têm que tomar conta de espaço nenhum. O espaço é público, todos têm que vir e ser bem recebidos na praia. Agora, o que eu também acho é o seguinte... Eles têm, se o quiosque tem a cadeirinha, tem ali um negócio que está dando para a pessoa que está consumindo, então é só para isso. Mas ele não pode estar usando um espaço que é público. Esse é o negócio. Essa discussão já aconteceu com relação a alguns anos, ou seja, muitos dos prédios do Guarujá
por exemplo, ou seja, eles acabavam logo cedo colocando os guarda-sóis e as cadeiras. Continua. Continua porque não tem fiscalização para isso. Ou seja, limitando um espaço que é público. Quem chega vai usar. Agora, de repente, você está sentado, você não tem um espaço para colocar o seu guarda-sol, a sua cadeira, mas tem um vazio. Por quê? Porque o prédio já colocou. Agora, aqui, que está acontecendo em Santos, também é essa consumação. Além de alguns ambulantes colocarem aí essa infraestrutura, que é o guarda-sol e a cadeira, ele fala, se você consumir aqui, você pode usar ali. E se eu não consumir? Então você paga R$10. Então, ou seja, é difícil ter um projeto de turismo que contemple em 100%. Uma outra discussão que não tem nada a ver com o meu amigo Edinho, do CETILOFIMESP, já vou chamar o intervalo, é com relação aos ambulantes, né? Eu não sei, deveria aí aumentar aí a quantidade, ou limitar, mas aumentar um pouco mais a quantidade de alvarás, né? Porque os ambulantes também, eles têm uma contribuição importantíssima, mas tem que trabalhar na legalidade e não na clandestinidade. Tem mais perguntas? Daqui a pouco eu volto, depois do intervalo, conversando com o amigo Edinho, do CETILOFIMESP, aqui no Hora Geral, nesta segunda-feira. Até já.